Oi, turma! Hoje a gente vai aprender um pouco sobre o contrato de troca, também chamado de permuta, que é um contrato muito simples, só é disciplinado por um único artigo no Código Civil, por isso vai ser uma aula bem pequena, mas a gente vai conseguir ver tudo o que é importante nesse contrato de troca. A troca, ela também é chamada de escambo, permutação, barganha. Ela é o contrato que uma pessoa vai entregar um objeto a alguém e vai receber outro objeto em troca. Então, a troca é um contrato que existiu muito antes da compra e venda, porque muito antes que existisse o dinheiro para possibilitar a negociação, as pessoas trocavam uma coisa por outra. Então, como conceito eu trouxe aqui, é o contrato em que as partes se obrigam a prestar uma coisa por outra, excluindo o dinheiro. Se eu entrego um objeto para você e você me retribui com dinheiro, isso é compra e venda, objeto da aula passada. Se eu entrego uma coisa a alguém e essa pessoa me retribui com outra coisa, isso é o contrato de troca. E aí, na classificação, como é que a troca vai se encaixar? Primeiro, ela é um contrato sinalagmático, ou seja, é um contrato bilateral onde há reciprocidade, eu entrego alguma coisa e recebo algo, ou seja, eu tenho o sacrifício patrimonial de perder aquela coisa que eu vou entregar, mas eu tenho o benefício de receber outra. Mesma coisa o outro contratante, ele vai receber a que eu entreguei, mas vai precisar me entregar uma em troca. Por isso mesmo que a troca ela vai exigir também essa bilateralidade, essa reciprocidade, que é o sinalagma, por isso que a gente chama de contrato sinalagmático. É um contrato consensual, ele se aperfeiçoa com a vontade das partes, eu não preciso formalizar, não é obrigatório que o contrato de troca seja um contrato escrito. Agora, se entre os objetos a serem trocados tiver um bem imóvel, aí eu vou precisar fazer a troca por escrito. É um contrato oneroso, porque como eu já mencionei quando eu falei do sinalagma, eu vou ter sacrifícios e benefícios para ambas as partes. Então, todo mundo ganha alguma coisa e todo mundo perde alguma coisa. Então, é um contrato oneroso porque vai ter sacrifício patrimonial que as partes vão deixar de ter algo que elas já tinham, porque elas vão entregar para outra parte. E é um contrato comutativo, porque não há risco. Então, eu já sei desde o princípio o que eu vou entregar e o que eu vou receber. Lembrem-se que, quando a gente fala da classificação em contrato comutativo, é em oposição ao contrato aleatório, que é aquele que há um risco, às vezes eu não sei o que vou receber, se vou receber, a quantidade que vou receber. E aqui não, quando a gente fala que é comutativo, eu sei exatamente a extensão das minhas obrigações e dos meus benefícios. Eu sei o que eu vou entregar e eu sei o que eu vou receber. Vamos ver agora algumas características desse contrato de troca. Tudo que pode ser vendido pode ser trocado, ou seja, o que não pode ser vendido não pode ser trocado. Os bens inalienáveis, eles não vão poder ser objeto de troca. Eu não vou poder nem vender, nem trocar. E aí, lembrando que a gente viu quando estudou compra e venda, a inalienabilidade ela pode ser natural, ou seja, é algo que já é naturalmente indisponível, como por exemplo, o ar, os planetas, o sol, o mar. Eu tenho a indisponibilidade, a inalienabilidade legal, que é quando a própria lei vai dizer que eu não vou poder alienar. E aí eu até dei como exemplo a porção de terra menor do que o módulo rural. E eu posso ter a inalienabilidade, indisponibilidade por vontade das partes, quando o objeto normalmente poderia ser negociado, mas a parte coloca uma cláusula dizendo que não vai poder negociar. Então, eu faço uma doação para você com uma cláusula de inalienabilidade. Você está ganhando esse bem de mim, estou doando para você, mas você nunca vai poder se desfazer dele, você nunca vai poder vender, trocar, dar em pagamento. Então, lembrando, os bens que são inalienáveis não podem ser vendidos, mas também não vão poder ser trocados. A troca ela pode envolver coisas distintas em quantidades diversas. O que isso quer dizer? Quer dizer que não precisa haver uma equivalência.
Então, eu não tenho que sempre trocar móvel só por móvel, imóvel só por imóvel, corpóreo só por corpóreo, incorpóreo só por incorpóreo. Não, eu posso trocar da forma que eu quiser. Eu posso trocar um imóvel por um bem móvel, eu posso trocar um bem móvel por um semovente, eu posso trocar um bem corpóreo por um incorpóreo. Não há nenhuma vedação. E também as quantidades, elas podem ser distintas. Eu troco com você um carro por 3 motos, por exemplo. Então, não precisa sempre trocar uma coisa por outra coisa. Eu posso trocar uma coisa por várias outras coisas, várias coisas por uma coisa. Vou trocar com você, por exemplo, 3 livros por um livro só que você tem, que eu acho mais valioso, por exemplo. Então, não precisa de equivalência nem de quantidade, nem do tipo do bem. Então, eu posso misturar, como eu mencionei, eu posso trocar um bem móvel por um bem imóvel, um bem corpóreo por um incorpóreo e em quantidades diversas, desde que as partes queiram fazer, aquele negócio vai poder acontecer. A troca, ela também pode ter por objeto coisas futuras, ou seja, eu posso fazer uma troca entregando o meu bem por um bem que ainda não existe e que vai existir. Isso é muito comum na incorporação imobiliária. Então, eu tenho um terreno e eu faço uma permuta com a empresa de incorporação, onde eu entreguei o terreno, e quando ela construir o prédio, ela vai me entregar, por exemplo, 2 apartamentos ali. Então, eu troquei o meu terreno, que é um bem que já existe, uma coisa que já existe, por 2 apartamentos que ainda não existem, que eu vou receber só quando houver a construção. Então, eu posso sim trocar um bem por algo que ainda não existe. Lembrando que, como a gente falou na classificação, a troca ela é comutativa. Então, eu sei o que eu vou entregar e eu sei o que eu vou receber. Entreguei o meu terreno, se não tiver construção para me entregar os apartamentos, não tem negócio, o terreno continua sendo meu. Então, isso, quando o contrato ele é comutativo, se ele envolver uma coisa futura e a coisa futura não vier a existir, não tem contrato. Agora, se as partes quisessem dar o caráter aleatório, e aí tem que estar expresso no contrato, como a gente viu, aí alguma das partes poderia assumir o risco, mas eu nunca vou presumir essa situação, porque é um contrato que, em regra, é comutativo. Como a gente mencionou quando falou do conceito, na troca a parte entrega uma coisa e recebe outra. Não é dinheiro, porque se fosse, seria compra e venda. Então, ela entrega uma coisa e recebe outra. Quer dizer que eu nunca vou poder ter uma troca envolvendo dinheiro? Posso. Agora, só vai continuar sendo troca se a parte em dinheiro for menor do que o objeto que também está sendo entregue. Então, até coloquei aqui no material, olha. Contraprestação parcial em dinheiro só descaracteriza a troca se representar mais da metade do pagamento. Ou seja, eu vou trocar meu celular com você, seu celular vale 1.000, o meu vale 700, então quando eu entregar o meu celular, eu também vou lhe entregar 300 reais e você me entrega o celular que vale 1.000. Como o que foi entregue em dinheiro foram os 300 reais e o celular que eu entreguei vale 700, o bem entregue vale mais do que o dinheiro entregue, então é troca. Se fosse o contrário, eu vou trocar com você o meu imóvel com o seu imóvel. Só que o meu imóvel, ele só vale 100.000 e o seu vale 300. Então, eu entreguei o meu imóvel de 100.000 e ainda complementei com 200.000 reais. Como aqui a parte que foi entregue em dinheiro é maior do que o valor do bem que foi entregue, não seria troca, seria compra e venda. Então, quando houver uma contraprestação parcial em dinheiro, eu vou precisar ver se essa parte em dinheiro que foi entregue, se ela vale mais do que o bem que foi entregue junto. Se valer mais, é compra e venda. Se o bem que foi entregue valer mais, é troca. E se for 50%, o celular vale 500 e eu entreguei 500 reais, tanto faz. E por que tanto faz? Porque o 533 vai dizer que aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda. Então, as regrinhas todas que a gente viu para compra e venda, elas vão se aplicar à troca. Por isso mesmo que o Código Civil, ele só se ocupa em falar da troca nesse único artigo. Então, o único artigo que vai falar da troca é o 533. Por quê?
Porque esse próprio dispositivo vai dizer que, no mais, eu vou aplicar a troca, as regrinhas da compra e venda, só que aí o próprio 533 vai dizer que eu aplico as regras da compra e venda com duas modificações. Então, eu aplico tudo que a gente viu de compra e venda, mas com duas alterações. Primeira delas, o inciso primeiro vai dizer: salvo disposição em contrário, cada um dos contratantes pagará por metade as despesas com o instrumento da troca. Ou seja, o bem que a gente entregou um para o outro vai ter que ser registrado, cada um paga metade, isso é o que o 533 vai dizer, mas o próprio inciso primeiro fala, salvo disposição em contrário, as partes podem, se quiserem, negociar de forma diferente, dispor de forma diferente. E aí, então, ele fala que cada um dos contratantes vai pagar por metade a despesa. Então, isso que ele está falando que é uma modificação é porque na compra e venda é diferente. Vocês lembram como é na compra e venda? Na compra e venda, também salvo disposição em contrário, ou seja, se o contrato não trouxer outra previsão, o vendedor arca com as despesas da tradição, que é a entrega, e o comprador arca com as despesas do registro. Então, aqui na troca é diferente. Se as partes não trouxerem nenhuma disposição quanto a isso, cada contratante paga metade das despesas. A outra modificação em relação à troca é que no inciso segundo ele vai dizer que é anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes sem consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante. Lá na compra e venda, é anulável a compra e venda de ascendente para descendente se os outros descendentes e o cônjuge não expressamente consentirem. Então, aqui traz uma diferença. Não é anulável qualquer troca. Houve uma troca entre ascendente e descendente, vai ser anulável? Não. O próprio inciso segundo do 533, ele vai dizer que só é anulável se a troca for de valores desiguais, ou seja, se os bens trocados forem de valores desiguais, se não houver uma equivalência entre eles. Isso é o que está no 533, então, da forma que está no material, é a redação do código, então o código diz que é anulável essa troca dos valores desiguais, se não houver o consentimento, mas a doutrina e a jurisprudência, elas já entendem que eu só vou exigir o consentimento se o bem entregue pelo ascendente for de valor superior. Por quê? Porque aí sim eu posso presumir um prejuízo para os herdeiros, porque vai sair do patrimônio do ascendente um bem de alto valor e vai entrar um de valor menor, ou seja, o patrimônio desse ascendente vai diminuir, trazendo um prejuízo para os sucessores, então eles teriam que dar o consentimento para essa troca valer. Só que a doutrina vai dizer que se o bem dado pelo descendente, ou seja, o bem entregue pelo filho ou pelo neto, ele tiver um valor superior, eu não preciso de consentimento. Por quê? Porque não há nenhum prejuízo para os sucessores. Na verdade, há um ganho, há uma vantagem para os sucessores. Por quê? Porque está saindo do patrimônio do ascendente um bem de valor X, mas está entrando no patrimônio desse ascendente um bem de valor muito maior. Então, está aumentando o patrimônio do ascendente e, por isso mesmo, está sendo uma coisa boa para os sucessores, porque vai ter mais bem para ser dividido quando o ascendente falecer. Então, nesse caso, por mais que o inciso segundo do 533 ele fale que se os valores dos bens trocados forem desiguais, a troca entre ascendente e ascendente seria anulável se não tiver essa autorização. E aí, o prazo mesmo que a gente falou lá na compra e venda, 2 anos a contar de quando aconteceu o negócio, a doutrina e a jurisprudência vão dizer que só vai ser anulável se os valores forem desiguais e o valor do bem entregue pelo ascendente for maior do que o recebido do descendente, porque aí haveria uma diminuição patrimonial e um prejuízo para os sucessores. Se esse bem que o ascendente recebeu for de valor maior do que o que ele entregou, eu vou ter valores desiguais? Vou, mas eu não tenho prejuízo para os sucessores, então não há que se falar
Em anulabilidade, não preciso da autorização dos outros sucessores, dos descendentes e do cônjuge. E, como eu mencionei, o 533 fala que eu aplico a troca, as mesmas coisas, as mesmas disposições da compra e venda, então aqui também cabe a exceção do contrato não cumprido. Eu não entreguei o objeto para você, você veio me cobrar, eu me defendo dizendo, eu não entreguei porque você também não entregou. Então é um contrato bilateral, uma parte só pode exigir o cumprimento da outra se ela mesma já cumpriu a sua parte. Cabe responsabilidades por vícios redibitórios, ou seja, o objeto que você recebeu na troca, ele tinha um defeito oculto que você só percebeu depois, mas que já estava lá, você vai poder responsabilizar a pessoa que lhe entregou, só que aqui só cabe ação redibitória. Por quê? Porque a ação redibitória é aquela onde eu rejeito o bem, devolvo o bem e peço meu dinheiro de volta. Lá na compra e venda, seria possível a ação estimatória, que também é chamada de quanti minores, que é a do abatimento do preço. Eu fico com o bem defeituoso, mas peço um abatimento do preço. Só que aqui na troca não teve preço, não teve dinheiro envolvido. Então, como não teve dinheiro envolvido, não dá para pedir abatimento do preço. O que eu posso fazer é devolvo o bem defeituoso e recebo meu dinheiro de volta. E lembrando, como a gente viu lá no vício redibitório, se eu consigo comprovar que a pessoa que me entregou o bem sabia do vício e omitiu essa informação, eu ainda posso cumular essa devolução do valor do bem com perdas e danos. Então, cabe responsabilizar o contratante por vícios redibitórios? Cabe sim, só que não vai ter como ter a ação estimatória porque não teve preço pago para haver abatimento. Então, aqui só a ação redibitória, que eu devolvo o bem e recebo meu dinheiro de volta. Consigo comprovar a má-fé da pessoa que contratou comigo? Aí eu ainda posso pedir perdas e danos. E para finalizar, a responsabilidade pela evicção. Lembrando que a evicção é quando você perde o bem que você adquiriu para o verdadeiro dono. Aparece um terceiro, comprova que ele é o verdadeiro dono, você tem que entregar o bem porque o direito de propriedade ele prevalece, mas você vai poder responsabilizar aquele que lhe entregou o bem. Então, eu troquei meu carro com o seu. Estava lá com o carro que eu adquiri nessa troca, de repente o carro foi apreendido numa blitz porque era roubado. Foi apreendido para ser entregue para o verdadeiro dono. Eu vou ficar no prejuízo? Não. Se eu não sabia desse risco, eu não sabia que a coisa era litigiosa ou que a coisa era de outra pessoa, eu vou poder responsabilizar aquele que me entregou esse objeto trocado. Então, como eu falei, troca é muito simples, é pequenininho mesmo, é só no 533, mas lembrando que as regrinhas que a gente viu de compra e venda, elas vão se aplicar aqui. Então, estudando compra e venda, você já está estudando ao mesmo tempo a troca, lembrando só das exceções do 533.